Olá, muito bom dia. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista, em Marechal Cândido Rondão, e quero dizer da minha alegria de poder estar contigo nesse instante e desfrutar desse momento tão especial e precioso que Deus nos concede para voltarmos no nosso coração, em um instante, a palavra de Deus, palavra que nos transforma, que nos leva a conhecer o caráter do nosso Deus e do seu profundo amor por minha vida e por sua vida. Que Deus possa estar te fortalecendo, possa estar te animando, encorajando para uma vida de santidade. Temos falado desde o ano passado sobre os grandes combates contra os gigantes da nossa alma. No Antigo Testamento, a luta, as guerras eram contra homens altos, fortes, equipados, conhecidos como gigantes, que amedrontavam e que traziam medo e insegurança diante dos inimigos. E hoje nossos gigantes não são mais grandes homens, pessoas de grande estatura e pessoas equipadas para as batalhas, mas a nossa grande batalha acontece em nosso coração, na nossa alma. É ali que se travam as grandes lutas. Já temos falado sobre o gigante da solidão, da ansiedade, do medo, do orgulho, da impaciência, do desânimo, da depressão. E hoje eu quero falar sobre a ira. Vou usar o texto de Efésios 4, verso 26 e 27, que diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Prezado ouvinte, a ira é um gigante que atormenta a alma de todos. Com maior ou menor intensidade, é uma realidade presente no nosso viver diário. Alguns explodem por fora, atacando quem estiver pela frente, outros explodem por dentro, adoecendo o corpo, tendo dor de estômago, problemas no coração, na pele e assim vai. Nem mesmo os cristãos escapam dos ataques de ira. É tanto que Paulo parte do pressuposto de que todos nós ficaremos irados pelo menos uma vez na vida. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Note o imperativo permissivo expresso de forma muito clara na língua revista e atualizada: irai-vos. Não é um mandamento, é um recurso de redação para designar que nós devemos combater o pecado quando a ira rugir dentro de nós. Estudiosos observam que a ira tem pelo menos 3 fases. Ela começa com aquele momento em que nós ficamos irritados. Um sentimento pequeno de desconforto face a aborrecimentos causados por alguém, alguma coisa ou a contingência. Depois da irritação vem a indignação. É a frustração com algo que o sujeito julga injusto ou despropositado. Então nós, diante de uma injustiça, nós nos indignamos. E aí vem a ira, o sentimento que leva o sujeito à fúria, podendo ser seguido de atos de violência. Foi por tudo isso a advertência feita pelo apóstolo Paulo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Charles Hodge, um grande teólogo reformado, ele está certo ao dizer que é inadmissível qualquer interpretação desse texto que assuma que a ira não seja em si um pecado. Por outro lado, nem toda a ira é pecaminosa. Deus, por exemplo, em Cristo, irou-se contra a injustiça, a perversidade dos fariseus, a forma de tratar as coisas sagradas de uma forma tão leviana. Deus sempre se irou contra o mal e contra o pecado. Dr. Odger, o teólogo do passado, então ele disse: a ira, se misturada com santas afeições ou em mente santa, é virtuosa, porém se misturada com malícia, ela é pecaminosa.
Então aí nós temos que ter o cuidado. Todos nós humanos estamos permeados pelo pecado e jamais conseguiremos nutrir afeições perfeitamente santas, nem manter uma mente totalmente santa, e por isso sempre teremos malícia e maldade no coração. A Bíblia nos adverte sobre o perigo da ira. Em Tiago 1, o verso 19 e 20, o autor sagrado nos diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E esta justiça deve ser a marca do cristão. Mateus 5:22 diz: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão raca, o tolo em aramaico, referindo-se com desprezo, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Note que as advertências desse texto nos dão conta da gravidade da ira. Suas raízes crescendo na alma podem destruir eternamente uma pessoa. A ira é extremamente perigosa. Ela pode se apoderar do seu coração, pode se transformar em rancor crônico, tornando a alma inflexivelmente furiosa, cujo resultado será o julgamento. E sobre isso Jesus disse claramente o seguinte, em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus trata a ira de forma radical. Ele diz que quem não perdoa não tem por que dizer que recebeu dele o perdão. Todos aqueles que foram perdoados pelo Senhor conseguem também derramar sobre os outros o perdão. Então a grande questão para a minha vida e para a sua vida, amado ouvinte, é como combater a ira. Thomas Jefferson, terceiro presidente norte-americano e o principal autor da Declaração de Independência daquele país, disse: quando você estiver irado, conte até 10. E se você estiver muito irado, conte até 100. Conselhos como este e outros semelhantes têm sido oferecidos e praticados aos punhados. Eles até podem ser úteis para se evitar atitudes impulsivas momentâneas, mas não transformam o coração de forma permanente. Depois de tudo dito e feito, o que realmente nos transforma é a graça de Deus que age em nós pela fé nas promessas de Deus. Então, como a gente deve combater a ira? Primeiro, não alimentá-la. Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Implícito nesse texto estão pelo menos duas maneiras de alimentarmos a ira e agirmos em pecado. É quando existe a falta de perdão. Alimentamos a ira quando não tratamos do problema. Quando vamos arrastando por dias, mesmos e anos o que deveria ter sido tratado com Deus ou com o próximo no mesmo dia, na mesma hora ou quando possível. Mas também a falta de controle. Alimentamos a ira quando nos descontrolamos, quando nossos impulsos nos dominam e quando eles nos tiram do sério, pois saímos para dar lugar ao caráter do diabo. Sim, quando nós, como o nosso dizer, perdemos as estribeiras e nós exageramos na nossa postura, nos nossos ataques, nós estamos dando lugar ao caráter do diabo. Nós não alimentamos a ira quando perdoamos. E pelo Espírito de Deus mantemos o controle sobre as nossas emoções. Salomão disse assim, em Provérbios 29:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar ou perdoar as ofensas. Além de nós não alimentarmos a ira, não devemos extravasar a ira. A língua, amado ouvinte, é uma arma mortal. Não podemos deixar que ela seja promotora da ira. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
O adjetivo torpe denota vileza, infâmia. Paulo, na verdade, está dizendo o seguinte: nenhum comentário mau, vil e infame saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nós estamos num tempo, prezado ouvinte, que o ataque está sendo com palavras. E as palavras estão sendo ditas por os meios de comunicação, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Face, querendo agredir e machucar as pessoas, aquilo que sai do coração. E quanto mais nós extravasamos a ira, mais ela cresce, até nos adoecer e contaminar ou ferir os outros. Por isso que Salomão disse que nós não devemos nos associar com pessoas iradas. Provérbios 22, 24 e 25 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá nesta arma mortal. Por isso, prezado ouvinte, nós precisamos ter consciência de que a ira é uma armadilha, e essa armadilha muitas vezes quer dominar o nosso coração. Em terceiro, não haja com ira. E para não agirmos com ira, pecando contra Deus e contra o próximo, devemos nos lembrar que em Cristo Deus não agiu com ira sobre nós. Efésios 4, 30 e 32 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amado ouvinte, alimente o seu coração com tudo o que significa ter sido perdoado por Deus. Só assim você será tomado de alegria pela graça de Deus e conseguirá derramar graça na vida dos outros que te ofendem e que te machucam. Por isso, nós devemos estar atentos a combater a ira. E é importante saber que Deus usa todos os agentes de ira, tudo o que nos provoca a ira, para o nosso bem eterno. Deus pode permitir todo tipo de provação e perseguição e problemas que possam, com certeza, causar-nos muita ira, mas tudo isso é para o nosso bem e para refinar a nossa fé. Alimente-se, portanto, da palavra de Deus. Receba o poder e a capacitação do Espírito Santo para não pecar com ira. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração.